Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, pessoal, estamos começando o episódio. Tem aqui comigo a Rebeca Souza, a Beca, que já é da casa, já conversou com a gente. Beca, se apresente, por favor. E aí, pessoal, mais uma vez aqui conversando com vocês. Muito feliz, muito grata pelo convite. Quase que não sai, né, meu irmão? Minha agenda, gente, olha, eu não sou uma pessoa tão ocupada assim, mas estava complicado. Mas aprove ao Senhor que saísse, tá tudo certo. Muito feliz de estar aqui conversando com você. Acompanhe esse podcast que traz temas tão relevantes. E quem sabe esse é o primeiro de outros episódios, né? Existem muitos temas legais aí para se conversar, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conteúdo é o que não falta, hein? É verdade. E hoje o episódio vai ser sobre subcriação para Tolkien. A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o conceito e também falar sobre as referências de Tolkien nessa área, na questão da arte. E, Beca, para iniciar, o que é a subcriação proposta por Tolkien? Vamos lá. Eu gosto muito desse tema, é algo que eu tenho pesquisado no mestrado, e a subcriação, ela não é um assunto tão difícil quanto parece. Talvez o nome, por ser um pouco diferente, faz com que a gente pense que é um bicho de sete cabeças, mas é uma ideia muito legal que o Tolkien teve no seu ensaio sobre histórias de fadas, é um ensaio filosófico, onde ele conversa sobre algo genial, ele fala sobre a fantasia. E ele trata da subcriação como a ideia de nós criarmos coisas em nosso próprio modo derivativo. Ele faz isso, e esse é o grande valor, a partir da comparação de que Deus é o criador magno de todas as coisas. Ninguém cria como Deus. E se nós não criamos como Deus, ele diz nesse livro sobre histórias de fadas, que ser um subcriador é criar na nossa medida e ao nosso modo derivativo, essencialmente porque fomos criados. E não apenas criados, isso é uma fala dele, mas criados à imagem e semelhança de um criador. Então, é a imagem e semelhança de Deus em nós que nos torna subcriadores, porque nós criamos apenas em modo derivativo. Então, por exemplo, é exatamente o fato dele afirmar que nossos impulsos criativos provêm de Deus, que nada do que a gente cria é nosso de verdade. Deus já pensou meio que nisso antes. Então, o que ele diz, ele defende muito no seu ensaio sobre história de fadas, é que a subcriação é essa rememoração, digamos, ou simplesmente uma interação com uma parte do nosso ser que descende de Deus, que é a criatividade, por exemplo, ou o impulso de criar algo. Mas mesmo quando o que a gente cria é massa, é diferente, é bonito, não é original. Ela é uma subcriação, porque o criador de fato, o único que cria coisas originais é o próprio Deus. A gente só meio que recria, digamos assim, ou cria dentro do que Deus já criou. Nada é de fato original, tudo é subcriação. Isso me lembra muito o conceito de mundo das ideias de Platão e iluminação de Santo Agostinho. Será que houve essa influência? Olha, muito provavelmente outros especialistas vinculam bastante essas ideias. Conforme eu fui construindo o mestrado, a gente vê que essas teses meio que andam de forma semelhante, talvez indo numa mesma direção, de forma com que até onde eu li, a gente não pode nem negar nem afirmar que Tolkien pode ter se inspirado. Tolkien gostava muito de filosofia, então, muito provavelmente, ele conhecia essas ideias. Mas se eu descobrir que houve uma influência muito direta, eu com certeza vou dizer ao Lucas e Lucas vai dizer a vocês. Mas em artigos de outros autores, eles sempre vinculam, como se fosse um estudo dando continuidade ao outro, ou simplesmente ideias semelhantes. E, de fato, quando eu fui ler pela primeira vez sobre histórias de fadas, eu de fato me lembrei das minhas aulas de filosofia. É muito parecido mesmo. E, Beca, como foi a formação acadêmica de Tolkien? E, tipo, houve uma influência na visão dele lá
devido à sua formação acadêmica sobre a arte e a criação? Bastante, assim. E eu acho que algo que influenciou mais do que os seus caminhos acadêmicos foi a criação dele com a mãe dele, né, a Mabel. A gente vê no livro de Tolkien, uma biografia do Carpenter, que muitas das paixões do Tolkien foram acendidas por conta da mãe dele. Inclusive, a paixão pelas línguas, que foi algo que contribuiu muito para o universo dele. Então, acho que mais do que a formação acadêmica, algo que mudou muito a visão dele sobre a arte foi os primeiros anos iniciais, onde ele vivia muito num lugar muito verdejante, com campos maravilhosos, e acho que houveram essas formações, assim, como, por exemplo, a literatura, que mudou muito o intelecto dele. Ele sempre gostou muito de desenhar também, e tem um livro, é porque o título dele é muito complicado, pessoal, mas eu posso depois mandar a referência para o Lucas. Os escritores são Screw e Hammond, e são biógrafos da vida de Tolkien, e ele diz que desde pequenininho, Tolkien gostava de desenhar e de pintar. E ele nunca se considerou um grande artista, ele entendia que ele era amador. Ele não sabia desenhar muito bem pessoas, mas ao mesmo tempo ele era muito talentoso em desenhar árvores, flores, montanhas, e eu acho que além da formação acadêmica, porque ao longo da vida do Tolkien ele foi conhecendo ilustradores que ele gostava e acabou sendo inspirado, mas eu acho que principalmente essa primeira infância dele com as florestas, a mãe dele que incentivava muito as suas paixões. Então tem um trecho muito legal que eu queria ler aqui para vocês, que o biógrafo diz o seguinte: embora nunca mais do que um artista amador, com a capacidade limitada de desenhar a figura humana, ele tinha um talento para representar árvores, flores e montanhas. E embora às vezes ele reclamasse que não sabia desenhar, algumas das ilustrações que ele fez para suas próprias histórias rivalizam em qualidade com os trabalhos dos profissionais. Dessa forma, a gente percebe que a formação dos primeiros anos do Tolkien foi o que mais influenciou, muito provavelmente, a visão dele sobre a arte. Afinal, a gente também percebe que a visão que o Tolkien tinha da arte, da natureza, da vida dele em geral, foi muito influenciada pela fé, a fé cristã dele, né, católica. E também é crédito da mãe. A mãe era muito católica, inclusive quando ela faleceu, ele e o irmão começaram a ajudar o padre em uma paróquia mais local, e isso mudou a vida dele. Inclusive, indico aqui um livro de uma autora chamada Holly Ordway. Ela tem uma biografia só sobre a história da fé de Tolkien. E ele era uma pessoa muito, mas muito, muito crente. Ele orava com frequência, inclusive teve um trecho do livro que muitas pessoas deram meio que testemunhos ou simplesmente recordações das inúmeras vezes que Tolkien ouvia os problemas e dizia, eu vou orar sobre isso. Ele tinha muito medo de tecnologia, no sentido de que o Tolkien tinha muito cuidado assim com coisas novas, ele gostava de averiguar para ver se aquilo não era um excesso da modernidade. E uma vez ele estava testando um gravador e ele fez a oração do Pai Nosso, não porque ele achava que ia acontecer alguma coisa, mas porque ele tinha o costume de orar. Então, além da formação acadêmica, eu acho que são essas sementes assim que influenciaram a visão do Tolkien sobre tudo, incluindo a arte, a criação literária, que seriam o contato com a natureza, influenciou muito a visão dele sobre a arte, até porque era o que ele mais gostava de pintar e de desenhar, eram a natureza mesmo, árvores, riachos, e temos a fé. E eu digo que a fé influenciou a visão de Tolkien sobre a arte, porque a gente vê mais tarde como ele cria o conceito de subcriação, o jeito que isso influencia todo o compilado teórico que ele legou, querendo ou não, em seu ensaio sobre contos de fadas. Então, acho que isso tudo da infância influenciou muito na vida adulta. E eu acho que a infância dele teve muito impacto em quem ele foi, em que ele se tornou de fato quando adulto. Você falou agora sobre a tecnologia e sobre a gravação do Pai Nosso que ele fez. Me lembrou muito o livro Dom da Amizade, onde acho que tem uma citação que diz que ele se via muito como um hobbit. E a gente vê isso também, culpa sua. Por culpa sua, eu li Senhor dos Anéis e Hobbit e me apaixonei. Então você tem uma parcela de culpa por agora estar gostando de ficção. Olha só. E vendo o mundo da Terra-média,
os hobbits, eles meio que tipo, vivem uma vida bem tradicional, eles só precisam de um cachimbo e de comida para ser feliz. E a gente vê no lado oposto, o lado dos orcs, de Sauron, de Saruman, parece que tem uma tecnologia por trás, parece que o mal é mais tecnológico, enquanto o bem é mais tranquilo, é mais de boa. É, isso aí. Inclusive, você fez essa comparação e é o meu tema do TCC de letras, é a tecnologia das obras de Tolkien. Vou aqui abrir rapidinho para falar um pouco sobre, mas é exatamente isso. Não é que o Tolkien era totalmente contra a tecnologia, mas é que ele entendia que a tecnologia alimentava o desperdício, o capitalismo muito violento, e ele entendia que, infelizmente, uma coisa não era capaz de andar sem a outra. Então, eu fiz um artigo sobre isso, e daí eu mandei para a ABC2, mas eu não lembro muito bem o que aconteceu. Acho que, sabe aqueles concursos que acontecem na ABC2? Aí eu acho que esse artigo pronto, eu ainda tenho vontade de publicar em algum lugar, não sei. Mas o que eu trato nesse assunto é exatamente isso. Os orcs, eles brincam de tecnologia e eles usam sua inteligência técnica para fazer o mal. Enquanto os hobbits vivem isolados, eles têm uma vida simples e para o Tolkien isso não tem nada de errado. O único grupo da Terra-média, eu não vou ser tão geral, mas digamos que um dos únicos grupos que usam a tecnologia com sabedoria seriam os elfos. Porque os elfos, tem exceções, né? Mas a gente sabe que a maioria deles são bons, são leais, corajosos, e eles usam a magia como uma tecnologia para aperfeiçoar, aprimorar talentos e usar as armas, enquanto os orcs são totalmente contrário. Então, alguns especialistas, depois eu posso também acreditar um livro, tem um livro, O Hobbit e a Filosofia, se eu não me engano, esse é o título. Um dos capítulos fala exatamente sobre isso, sobre como Tolkien ele enxergava e como ele espelhou os abusos da tecnologia nas obras dele. Inclusive, para você ver como isso parece ser verdade, tem muitas cartas que ele comenta sobre o mau uso da tecnologia, da ciência, mas a gente vê que as zonas mais destruídas da Terra-média são aquelas em que existe abuso de poder e abuso de magia. É quando se destrói mesmo. Então, eu concordo muito contigo. Essa visão eu acho que é um chute e uma especulação nossa do que ele quis transmitir também. Você tinha falado sobre a importância da ilustração para Tolkien, que ele tinha amigos que ilustravam. Qual a importância das ilustrações e principalmente dos mapas que existem nas obras de Legendário? Como isso acrescenta o Legendário de Tolkien? O Tolkien, eu acho que ele sempre gostou muito de ilustrações, então eu acho que essa escolha de ilustrar sempre foi algo que trouxe muito prazer para ele, mas eu acho que, particularmente, os elementos das artes visuais, as ilustrações, os mapas, eles enriquecem aquilo que está no texto. É como a gente vê uma imagem natural ou um templo muito bonito. Digamos que a gente está diante de um templo muito bonito. Se houver, no entanto, luzes que realcem pontos específicos, aquele templo pode ficar ainda mais bonito. Então, acho que essa era a intenção do Tolkien. A obra dele já é muito suficiente, tanto que um dos críticos, quando leu O Hobbit, enviou uma carta para o Tolkien dizendo que não seria necessário ilustrações, mas o Tolkien já estava ilustrando ele mesmo, e ele prosseguiu com essa ideia. Dessa forma, né, os mesmos biógrafos que eu citei em outros momentos aqui, que são aqueles Screw e Raymond, eles dizem que a arte de Tolkien e a arte também de outros ilustradores tentavam realçar, fornecer esses detalhes de imagem, de arquitetura, que o autor não descrevia em palavras, mas que estava ali de alguma forma. E o interessante é que depois que a gente começa a ler Senhor dos Anéis, é como se o texto e as imagens se formassem uma só. É como se um fosse uma continuidade do outro. E eu, particularmente, não consigo ver isso em muitos livros. Eu amo as Crônicas de Nárnia, mas, para mim, principalmente por conta das edições antigas que tinham no Brasil, com poucas ilustrações, sempre era um sustão ver algumas ilustrações lá pingadas no texto. Isso não acontece com as obras do Tolkien, porque parece que sempre foi o projeto original que houvesse essa continuidade do texto por meio de uma linguagem não verbal, que seriam as imagens. Falando de algo mais técnico, eu acho que ele conseguiu um feito muito único. Eu, particularmente, leio muitos livros, mas é muito raro
eu encontrar sempre edições que forneçam imagens. E no caso dele, é como se o texto e as imagens cooperassem mutuamente. Ele conseguiu isso, de fato. E o propósito, a importância é realmente reavivar, lançar à luz aquilo que já era brilhante, trazer mais cor aquilo que já era colorido e belo. E ele fez isso como ninguém, na minha opinião. É muito único o trabalho que ele e que outros ilustradores também fizeram, porque tem muitas, né, ilustrações que não são dele, mas especificamente o Hobbit tem muita coisa que foi da mão dele. Eu acho maravilhoso. Um exemplo de ilustração que fica estranha no texto, sem querer falar mal, é acho que é no primeiro livro das Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tem uma passagem onde, tipo, diz que Aslan saiu andando com a feiticeira e eles estavam conversando sobre alguma coisa. E na pintura mostra a Aslan de pé, com as patas. E tipo, é muito estranho, não fica, tipo... Então, parece uma coisa estranha que houve mesmo. esse diálogo entre, tipo, o texto não dialogou com a imagem, como acontece com tudo. Vou te mandar a foto depois para você ver. Eu tirei foto. Eu conheço essa imagem, inclusive meu irmão disse que é muito, dá muito medo. E detalhe, ele diz que ele já é um adolescente, tá? Mas assim, quando ele ficava espiando meu livro e via aquela imagem do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, ele dizia, meu Deus, o que é isso? Eu digo, o mistério do livro. Mas é isso aí, eu acho, talvez, assim, eu acho que tudo é gosto, né? Algumas vezes especificamente falando sobre arte. Eu acho que há quem goste das ilustrações de Nárnia. Eu acho que em alguns momentos é muito bem servido, sim, mas em outros trechos como esse, tem aquele susto, assim. Por outro lado, isso não acontece comigo em Tolkien. Parece que é um casamento perfeito, as ilustrações com o texto, é algo incrível mesmo. E em O Hobbit é algo impressionante, é impressionante os desenhos que ele faz. Ainda sobre influência, Beca, qual foi o grau de influência que os mitos nórdicos e as sagas medievais contribuíram para a visão artística de Tolkien? Olha só, os mitos nórdicos aparentemente foram os mitos que ele mais recebeu influência direta, e as sagas medievais também. Ele gostava muito de aproveitar e se deleitar nessas leituras desde o princípio. A gente tem algumas informações que confirmam isso, como, por exemplo, ainda com esses biógrafos que são muito confiáveis, né, que é o Screw e o Raymond, eles falam sobre, na verdade, uma delas é uma moça, mas eu tenho que falar biógrafos porque é mais eu gramaticalmente certo, mas sabem que uma dessas pessoas é uma mulher. Os biógrafos dizem que o Tolkien ele participava seriamente de debates lá para 1909, onde ele falava sobre habilidades, ele aprendia, na verdade, habilidades sobre o grego, o gótico, o inglês antigo, e o inglês antigo mexia muito com ele. E ele também estudava muito as sagas nórdicas. Inclusive, ele diz, né, que algumas sagas nórdicas eram como encontrar uma adega cheia de vinhos, ou, enfim, se deliciar em histórias completamente novas. Ele gostava muito, portanto, e a gente vê algumas influências diretas, assim, nas histórias dele. Além disso, as sagas medievais sempre foram um assunto que o Tolkien gostou demais. É inegável, principalmente nos estudos que ele fazia. Existem registros de histórias medievais que ele simplesmente amava demais. Além disso, existem alguns, eu acho que essa opinião é um pouco impopular, mas só pesquisando um pouco mais para ter certeza. Mas existem intelectuais que acreditam que existem marcas medievais dentro do Senhor dos Anéis, como, por exemplo, a figura do mago, porque o mago vem muito da ideia do Merlin, de Arthur e tudo mais. Não é algo tão antigo como os nórdicos, é algo mais recente, talvez que se encaixe na era mais medieval, na época mais medieval. Aí dizem que o Gandalf, e a classe dos magos, na verdade, era muito inspirada em Merlin, e a classe dos bruxos da época de Arthur. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda não li bastante sobre isso. O que é muito comum é ver as influências nórdicas. Tom Shippey é um especialista, eu acho que, na minha opinião, é um dos maiores especialistas vivos, se não o maior, da vida do Tolkien. E ele diz que existem muitos fragmentos da literatura antiga
expandidas e que são muito sugestivas na obra do Tolkien, como, por exemplo... Nossa, peraí, um barulhão, tá, Lucas? Só segura aí. É meu pai, o portão elétrico daqui de casa é super barulhento, mas peraí que já vai... Não, não atrapalhou, acho que só me desconcentrou, então. Abafa. Deixa eu pegar aqui um texto, vou aproveitar. Licença, tá? Vou só pegar um texto aqui que conta bastante sobre isso. Vou dar um exemplo, mas também sem mergulhar tanto. Dizem que o Silmarillion, ou Silmarillion, é muito marcado pela mitologia nórdica, especialmente por conta dos seres celestiais, falando assim bem leigamente, como os Ainus, Valar, e todos eles parecem ter sido muito inspirados pelos dois tipos de deuses que viviam em guerra, inclusive na mitologia nórdica. O que a gente vê bastante é que a mitologia nórdica e as sagas medievais acabaram influenciando a própria história da Terra-média, especialmente quando a gente vê alguns deuses antigos da cultura nórdica e correspondentes com seus correspondentes no mundo do Tolkien. Eu, inclusive, dediquei, hoje não está mais lá, hoje eu dediquei na minha dissertação um trecho onde eu comparo personagens do Tolkien com personagens da mitologia, mas acabou que eu vou ter que recortar, senão vai ficar muito grande. Mas tem muitos personagens que são iguaizinhos, ou muito semelhantes. Não quer dizer que é um plágio, tá, gente? É só que é uma inspiração muito natural. Portanto, né, nós vemos que as representações artísticas do Tolkien acabam herdando os marcos da própria história do Tolkien. Se a gente afirma uma vez que as histórias do Tolkien têm ali um temperinho nórdico, então as expressões artísticas também herdarão. Muito as vestes, a gente vê que as vestes dos personagens humanos, gente, são muito parecidas com as vestes medievais, não sei se vocês já perceberam. Eu vou colocar aqui alguns personagens depois, eu posso citar, mas as armaduras são muito parecidas. Eu acho que o filme ele deu continuidade. Mas, por exemplo, Boromir, Faramir, aquela galera, eles se vestem tipicamente, especialmente os reis também, como pessoas da era medieval. É uma coisa muito nítida. Portanto, em resumo, existem personagens que descendem das sagas medievais e mitos nórdicos, mas eu acho que as sagas medievais se manifestam talvez nos arquétipos de mago e nas roupas, nas estruturas dos reinos mais humanos, e acabam respingando na arte também, nas expressões artísticas que o Tolkien fez. A Terra-média me lembra muito a Idade Média. Me lembra muito. Além do nome parecido. E também sobre a arte e as iluminuras medievais. Como é que eles influenciaram a criação de artefatos e símbolos no mundo de Tolkien? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, a princípio, eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu já li sobre isso? O que é que eu já li? Como é que eu posso pensar mais? E existiam, de fato, nessa mesma biografia que eu estou citando, eu vou colocar depois, aqui o nome é muito extenso, mas é uma biografia que tem muitas coisas sobre a vida do Tolkien. A gente vê que ele gostava muito de Iluminuras, talvez por já ter um carinho por essa cultura mais medieval, então é natural. Quem gosta de cultura medieval, notavelmente, tem que gostar das Iluminuras, porque é uma coisa maravilhosa. Eu tenho preconceito com quem não gosta, mas assim, o Tolkien apreciava, e em um dos trechos dessa biografia, ele achou lindo, ele estava observando um portfólio, vou aqui ler para vocês, tá? Em 10 de agosto de 1948, Baines foi convidado por Ronald Ernest, editor de artes, para enviar ilustrações para um conto de fadas adulto e comprido. Olha só. Existindo realismo histórico e topográfico. E daí ele descreve o cenário do que ele queria, porque era uma ilustração para uma história de Tolkien, e ela respondeu imediatamente. Quem é ela? Vocês devem estar se perguntando. Talvez vocês não saibam quem é Baines só pelo sobrenome. É a Pauline Baines, que é uma ilustradora
muito caprichosa, ela era inteligentíssima, ela ilustrava muitos livros britânicos e mais de 100 livros, inclusive as Crônicas de Nárnia. E daí ele ficou muito interessado e ela respondeu imediatamente à solicitação que foi enviada. E por volta de alguns meses depois, o Tolkien começou a olhar o portfólio dessa artista e ficou impressionado com os desenhos que ela tinha feito após as iluminuras manuscritas medievais. Ela tinha feito algumas ilustrações nesse estilo. É isso que o texto dá a entender. E ele ficou muito impressionado, porque aquilo, né, aquela ideia das iluminuras, já era algo que agradava o Tolkien. Afinal, como a gente viu, ele tinha um apreço pela cultura medieval no geral. Ele gostava muito dos poemas, gostava muito desse tipo de cultura no geral. Portanto, a gente vê que, mais uma vez, o Tolkien rememora essas raízes da Idade Média, porque, mais uma vez, inclusive, aqui vai uma opinião minha, tá? A gente vê que as iluminuras da Idade Média, elas eram quase sempre acompanhadas de textos, mas elas eram caprichadas. E, a meu ver, o Tolkien meio que quis reproduzir isso, não colocando os livros dele ao pé do texto sagrado, mas simplesmente entendendo que a arte e os desenhos bem feitos, eles abrilhantam um pouco mais algo que já é belo. A escritura é bela por si mesma. Inclusive, no meu curso Arte Sobre Criada, a gente tem uma aula que eu dou muito destaque, a gente passa vários minutos falando e analisando algumas iluminuras. E é lindo de ver como havia aquele cuidado de desenhar e profissionais diferentes, um para fazer a letra, o outro para trazer o desenho, um para tratar dos tecidos, das cores, e trazer cores diferentes no sentido de trazer o melhor para algo que não seria visto por todo mundo. A realidade da iluminura é que o povo não ia ver, aquilo era realmente para quem estudava. E para os olhos de Deus também. Eu aprendi isso lá no mestrado, de que as iluminuras, quem fazia entendia que era Deus quem estava vendo. De alguma forma, as iluminuras inspiraram Tolkien a entender que a arte pode sim ser um caminho para não somente embelezar as coisas, mas para enriquecer. E não enriquecer para dizer assim, olha como esse livro é caprichado, deve ser super especial, porque tem ilustrações. Mas é porque a sua experiência fica mais enriquecida. Então, quando essa ilustração diz, quando esse trecho dessa biografia do Scrooge Hammond diz que o Tolkien ficou muito admirado com as iluminuras, ele de fato entendia que ela estava em perfeita harmonia com o seu texto. O texto continua dizendo assim: Tolkien descobriu que as iluminuras estavam em perfeita harmonia com o seu texto e declarou: elas são mais que ilustrações, são uma garantia do tema. E eu acho muito interessante o que ele quer dizer com isso, da garantia do tema. É que ele entendia que as ilustrações, na verdade, eram a garantia de que o tema dele havia sido compreendido. Quando ele via que alguém de fora estava ilustrando do jeito que ele tinha pedido, do jeito que ele tinha esperado, os resultados eram uma garantia do tema, tipo um certificado de que, eu fui entendido, eu fui completamente compreendido. Desse modo, depois eu posso mandar algumas ilustrações que ele amava, da Pauline, que é uma artista, minha gente, maravilhosa. Eu acho assim que é obrigação. E depois eu posso mandar também alguns textos. Mas é isso, o trabalho da Baines chamou a atenção do Tolkien, ela conseguiu um emprego e ela criou uma imagem linda que imitavam espirituosamente, essa é a palavra, a aparência dos manuscritos medievais iluminados. E é exatamente isso que mais chamou a atenção do Tolkien. Ele mandou mensagem para amigo, ficou muito encantado e entendeu que aquilo era uma garantia que o trabalho dele havia sido compreendido. As iluminuras eu acho muito, muito bonita, mas eu também acho muito engraçado como conseguiam, às vezes, botar humor nas iluminuras. Tem a questão do caracol lutando contra um cavaleiro medieval, ou então Boa. um coelhão humanoide, ou um gato com a cara de gente. É massa como tipo, eles conseguiam botar humor também, às vezes. É verdade. Vamos lá. Beca, sobre O Senhor dos Anéis, quais as principais características da estética visual do livro O Senhor dos Anéis?
Eu acho que tanto o filme quanto as ilustrações, eu acho que a gente vai focar bastante nas ilustrações, são capazes de revelar para a gente algumas ideias que são muito consistentes com quem o Tolkien era no geral. A natureza é e sempre vai ser um dos aspectos mais fundamentais da vida do Tolkien, como a gente viu no princípio. Inclusive, em uma das cartas, ele comenta como era triste ver como as pessoas maltratam as árvores. Ele diz que os maltratos humanos são difíceis de tolerar, igualmente maltrato aos animais, mas ele via como a faculdade onde ele ensinava estava ficando cada vez mais nua de árvores. Ele ficava inconformado com aquilo. E eu acho que a natureza é o grande pilar que a gente vê visualmente, tá? Nas obras do Tolkien. É muito difícil a gente não ver cenários onde não existe a natureza. Aí alguém que pode estar ouvindo pode pensar, pô, mas é lógico, a Terra-média é uma época onde não existe modernidade, tudo é muito... Não é muito bem assim, tá? Eu ia completar o pensamento que pessoas podem pensar de que, como é uma época muito remota, é lógico que existiria natureza. Mas é como eu falei tempos atrás. Veja Mordor, por exemplo. Não tem uma árvore, cara. Mas aquilo não é aleatório, é o símbolo da destruição. É o símbolo de algo que foi de fato dizimado. O lugar mais sombrio da Terra-média, ou um dos, é representado por fogo, desolação, sequidão, tristeza, aperto no coração, e não é simplesmente porque não existem árvores, mas a gente vê isso nas ilustrações de forma muito presente. É algo muito visual, muito nítido de se ver. Então, as principais características que eu vejo, uma das, é essa presença da natureza como sinônimo de que as coisas estão bem. Agora eu entro no assunto polêmico, né? A gente sabe que Anéis de Poder não é uma saga que está agradando todo mundo, não é uma série que as pessoas estão amando, mas na primeira temporada a gente vê algo muito interessante. As árvores começam a morrer conforme o Sauron está voltando. E isso só reforça esse primeiro ponto, de que uma das principais características da estética visual em Senhor dos Anéis é essa ideia da natureza como sinônimo de que as coisas estão como devem estar. Quando o Sauron começa a chegar, a primeira árvore que começa a morrer é uma árvore que não deveria morrer. E, ao mesmo tempo, até a aldeia dos homens, que é uma aldeia um pouco mais pálida, ela começa a ficar mais pálida ainda. Então, a desarmonia com a natureza parece ser uma característica muito especial do Senhor dos Anéis, porque quando a natureza começa a morrer, é um indício de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está caminhando muito bem. A gente vê isso em um Hobbit, enfim, acontece bastante. Mas eu acho que a gente vê a marca medieval novamente, não sei se você concorda, Lucas, você concorda que a época medieval brinca muito com sombras e luz? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tanto filosoficamente quanto artisticamente. Sim, os E eu vitrais, né? acho Deixando a luz, né? exatamente, exatamente, eu vejo muito isso. No curso Arte Subcriada, a gente analisa algumas obras medievais e é muito nítido, tanto as cores quanto a luz. O jogo de luz e sombras é um indício, e eu acho que aqui em Senhor dos Anéis isso também existe. Os ambientes mais escuros, notavelmente, são aqueles que pertencem a lugares malignos. E os lugares mais iluminados são aqueles em que existe inocência, pureza e ordem. E isso, para mim, é uma marca estética visual em O Senhor dos Anéis. Talvez isso seja melhor demonstrado, quem sabe, nos filmes, mas eu ainda insisto em ver isso em O Senhor dos Anéis. Eu tenho uma edição de colecionador aqui, que tem ilustrações a mais, de um ilustrador que eu amo, inclusive. E é impressionante. Existe um aconchego nas imagens em que os hobbits estão, mas as imagens em que existe destruição, existem muitas cores mais escuras, e isso não é somente para fazer com que o leitor entenda de que o clima tem algo estranho. Mas o próprio Tolkien, ele trabalhava desse modo, onde existia luz de fato, existia bondade, pureza e inocência. E isso existe, por exemplo, vamos falar do filme, né? Naquela cena onde a Galadriel ela fica toda estranha, mano, o clima muda completamente. Da mesma coisa a gente vê nossa, isso aqui vai dar muito certo, esse exemplo. A gente vê quando o Gandalf está falando com o Bilbo e ele se irrita, que o cenário ao redor começa a escurecer
E a gente sabe que aquilo é uma estética para mostrar que ele é um mago poderoso, mas o filme poderia não ter colocado sombras, poderia ter deixado somente ele se irando, ele se levantando, enfim, mas não é isso que acontece. Então, essa brincadeira atmosférica de luz e sombras é um dado também importante da estética visual das obras do Tolkien, especialmente se você tiver a chance de ver algumas ilustrações mais modernas. Não estou dizendo com isso que o Tolkien não seria capaz de retratar isso em algumas ilustrações, mas falando ainda sobre a minha edição do Senhor dos Anéis de colecionador, é muito impressionante, volume único, é porque eu acho que eu vou... É porque não vai aparecer o vídeo, né? Vai, Aí, vai agora. vai? Então, peraí Vai. que eu vou pegar aqui ele, que daí eu consigo explicar melhor. Olha só, velho. Ó, esse daqui é o volume. Não é aquele mais recente que a Harper lançou, não. É esse daqui. E a gente vê só pela capa que a situação aqui já está um pouco complicada, pelas luzes. Mas eu vou achar aqui uma ilustração. Mas enquanto isso, reforço. Eu acho que o segundo aspecto visual mais importante que a gente vê seria esse jogo de luzes, de sombras, que são muito frequentes para retratar algumas situações. Eu vou mostrar duas. Olha que coisa mais celestial. A gente vê aqui Galadriel, Sam e Frodo. Essa é a cena do espelho de Galadriel. A gente vê aqui, ó, algo bem celestial. Só que, por outro lado, a gente tem outras ilustrações aqui que refletem uma agonia. Vou aqui mostrar para vocês uma bem tensa, só falta eu achar, porque o livro é grande. Lucas, foi mal. Espera aí. Ó, olha só, gente. Percebam aqui a presença do verde, a presença do azul, é algo bacana de se perceber. Por enquanto, está tudo certo. Quando as imagens ficam mais escuras, é que a gente tem um problema. Deixa eu achar aqui, tá, Lucas? Qualquer coisa eu te mando a foto. Olha só. Aqui a gente vê algo mais escuro. Sim. A coisa realmente não está tão boa, não. É uma situação aqui, inclusive, da reta final da história. Já estaríamos aqui no retorno do rei, e a situação está ficando cada vez pior. Que é a Torre de Ungol. E aí já sabe. Então, pessoal, aqui acabo de reforçar de que quando a situação vai ficando complicada, existe ali uma ênfase artística em cores mais escuras. Eu sei que outros artistas partilham dessas mesmas técnicas, isso não é, inclusive, exclusivo das obras do Tolkien, mas é interessante como os filmes captam isso, as ilustrações, as descrições, tudo é muito consoante com o texto do Tolkien. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom. Perfeita conclusão. Beca, antes de finalizar, eu quero fazer 3 perguntas. Primeira, indicação de livros sobre o tema. Você tem? Muitos. Sobre a Opa. vida do Tolkien, sobre a arte, seria um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo. Joia. Eu vou indicar primeiro a biografia que eu mais usei, que ela é excelente, tá? Que o nome inteiro seria J.R.R. Tolkien Companion, que é um compilado realmente, do jeito que parece, é o que é. E é um livro escrito por Christina Schull, ó, essa é a mulher, é a Schull, e o Wayne Raymond. Eles são excelentes. Desses mesmos autores, tem um livro somente sobre arte, só sobre a arte do Tolkien. Só tem em inglês. Esse livro que eu tô citando para vocês, que é essa biografia bem completa do Tolkien. E esse livro sobre arte só tem em inglês e é desses dois autores. É maravilhoso. Eles são os autores biográficos que eu mais confio. Só que a gente também tem o livro do Carpenter. Não é ruim. Clássico. Clássico. É só que ele não traz alguns aspectos importantes. Então, assim, se você for pesquisar sobre o Tolkien, você pode ir para Schull e Raymond, que foi o que eu mais citei aqui. Mas eu já li esse livro aqui inteiro, tá? Tem muitas coisas legais, inclusive essas relações do Tolkien com a natureza, de Tolkien com a arte, de Tolkien com as ilustrações, tudo isso tem aqui.
Inclusive, para quem gosta de C.S. Lewis, tem um capítulo só sobre o C.S. Lewis aqui, que eu já cansei de ler, que é muito bom, muito bem escrito. E eu vou só reforçar, é a última indicação, aquele livro da biografia da fé do Tolkien, que é muito bom. Você só encontra em inglês, mas tem no Kindle. Faz esse esforço. O preço tá bom, porque se você for comprar de verdade, vai ser um pouquinho mais salgado. Que é da autora Holly Ordway. Vale super a pena. Você descobre que o Tolkien era mais crente do que você pensa. Muita gente tenta esconder isso. A verdade é essa. Tem uma indicação que tipo, vai ser difícil para o pessoal de casa e até para quem, pra eu e você, não sei se você tem esse livro. A gente está falando sobre a influência do período da Idade Média em Tolkien. E tem um livro que não é da Idade Média, mas tipo, se passa meio nesse período medieval, que é o Beowulf, eu acho. Não sei se é a Ele pronúncia é essa. amava. Que Ele amava. Tolkien fez uma Uhum. tradução, foi publicado no Brasil, e a Exato. HarperCollins tem que fazer uma republicação disso aí. Você e os seus contatos, Beca, lá, para esse livro sair. Então, muito salgado na internet, mas se você procurar aí algum sebo perto da sua casa, talvez você ache. É isso aí, gente, mas ele está totalmente certo. Se conseguirem encontrar, também leiam o que ele falou sobre Arthur, tá? Tinha esse livro, não existe mais, pelo menos eu não consigo achar tão facilmente, mas é como o Lucas falou, os comentários que ele faz sobre livros que já existem é maravilhoso, e só reforça que ele amava mesmo essas histórias mais medievais. Beca, outra pergunta é o que você está lendo agora? Olha eu sei que só. tem muita coisa. É muita coisa mesmo. Eu acho que eles estão aqui perto de mim. Pronto, já encontrei. Tá chegando o mês da Reforma Protestante, então eu estou relendo Heróis da Igreja, da Mundo Cristão. Muito interessante. E estou lendo, agora pode bloquear quem for rir. Estou lendo um HQ dos Vingadores, porque minha mente tem que ter tranquilidade também. Então, esse aqui, 7 Heróis em um Destino, mas eu comecei hoje. Se é ruim, não estou recomendando. Prontinho. Aí, o equilíbrio, né? O equilíbrio perfeito. Um HQ e um bom livro sobre teologia. É sobre. E a última pergunta, Beca, é o que vem por aí de novo seu? Já tem 3 livros publicados, tem uma previsão de um quarto. Como é que fica? Gente, tenho sim. Olha só, eu estou escrevendo um romance de época agora. Vou explicar um motivo. Eu não sou uma pessoa que ama romance de época, mas eu amo livros clássicos. Então, como alguém que já leu muito Jane Austen, as Irmãs Brontë, eu tenho essa veia assim de histórias de época. Daí, com a ascensão dos romances de épocas modernos, que tem muitas marcas perigosas, né? Que a gente, inclusive, no outro episódio, a gente fala sobre isso, um pouquinho sobre evitar, como escolher, né? O que assistir. Mas assim, e se eu escrevesse meu próprio romance de época? Então, já estou aí na metade. Quem sabe vai ser publicado, seria uma grata surpresa do Senhor. E esse ano vai sair uma coisa muito importante, em novembro. Eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas vai sair algo muito lindo. Quem sabe eu não volto aqui para a gente conversar quando essa coisa for lançada, quando houver aí uma estreia. Já é fato, vai acontecer. Vamos nessa, gente. O Lucas meio que já sabe um pouquinho o que vai acontecer, mas assim que acontecer, quem sabe? Pelo menos um post colaborativo a gente faz. Perfeito. Beca, onde é que a gente acha? Nas redes sociais? Sim. Meus livros, no caso? Os livros, você só conta para o pessoal interagir com você, porque você é muito ativa no Instagram. Eu acho isso incrível. Sou ativa, pessoal. Vejamos só. Vocês me encontram na internet a partir do @Rebeca E. Souza. Esse é do meu sobrenome, então não é aleatório. Eu estou na rede vizinha. Pode falar aqui o nome? Qual é? O Caio? Pode. Ah, tá. Eu comecei o TikTok, mas, gente, não é uma coisa que eu gosto. É minha irmã que cuida para mim, que eu não posto TikTok, juro para vocês. Mas a minha irmã, ela disse que vai dar muito certo. Então, vamos ver. E os meus livros são 3, ficção cristã. Vocês encontram na Amazon. Mano, se você comprar os 3, eu garanto que sai menos que um combo de cidade. Você pode ter certeza. E os 3 estão aí disponíveis para você ler. Eu confesso que você deve começar por Ventos do Leste. E queria muito agradecer, cara, por estar aqui. Fico muito feliz. E essas são as dicas de onde você pode me encontrar na internet após esse episódio. E, Beca, você tinha um podcast. Eu assisti um episódio no Spotify.
Nossa, assim, eu tinha gente, mas sabe o que é? Eu odiava o áudio do podcast, eu achava ele ruim, mas meus seguidores dizem que não era ruim. Não O era. problema é que eu confesso que hoje eu reconheço que não era tão ruim, não. O problema é que eu sou um pouco Tolkien. Tolkien era muito perfeccionista, não conseguia fazer as coisas direito, que ficava. Aí eu prometi que eu ia regravar. Estou regravando os episódios, regravando novos episódios também, e em breve ele volta. Talvez com o mesmo nome, acho que eu vou manter o mesmo nome. Tem tudo a ver com Tolkien também, né? Acho que vai continuar desse jeito. Mas obrigada pela lembrança. Ele vai em breve ressuscitar. Olha, Beca, muito obrigado por essa conversa recheada Eu que de tudo, agradeço. É verdade. leitura. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você e sua vida. Amém. Muito Então, mais obrigada, alguma consideração pessoal. final? O quê? Quer alguma consideração final? Não, gente, queria apenas reforçar, agradecer o convite e convidar vocês a dizerem aí nos comentários, quem sabe, o que vocês acharam desse episódio. Vou disponibilizar a lista com referências para o Lucas, mandar para vocês, quem sabe, colocar na descrição. Queria agradecer muito pelo tempo de vocês e um abração em cada um. O link do Instagram e do TikTok eu vou te pedir também para eu botar aqui na descrição, e dos vídeos vão estar tudo aqui embaixo. E é isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos, e até a próxima. Uhul!